Pessoal, vamos lá começar a revisão do capítulo 4, uma revisãozinha por meio de duas questões. A primeira questão é a questão 5 da lista 4 e ela diz respeito ao processo de amostragem e reconstrução do sinal amostrado. Então, é uma questão bem pertinente, porque explora também conceitos anteriores aos assuntos anteriores, aos assuntos da primeira prova da disciplina, como, por exemplo, modulação e demodulação. Então, vamos lá. Vou ler aqui a questão 5. Vou aumentar aqui. Considera um sinal S de t igual a M de t cosseno de 2π FCT, onde M de t é um sinal passa baixa com largura de banda B muito menor do que FC. Esse é um detalhe muito importante. Suponha que S de t seja mostrado a uma taxa Fs amostras por segundo e logo em seguida reconstruído usando um filtro de reconstrução ideal, produzindo na saída o sinal Y de t. Certo. Letra A. Determine pelo menos um valor de Fs tal que Y de t igual a alfa M de t. Isto é, o sistema funcionaria como um demodulador. Justifique. Conte também o valor de alfa. Então tá, ele quer, assim, o que a gente pode detectar num princípio, ele quer pegar esse sinal S de t, realizar o processo de amostragem em cima dele, uma taxa Fs, e a partir dessa amostragem realizar a reconstrução do sinal amostrado, só que aí tem um porém. Ele não quer reconstruir o sinal S de t, ele não quer obter S de t, ele quer obter somente M de t, multiplicado por uma constante, seja qual for. Então ele quer demodular o sinal por meio de um amostrador, e no processo de reconstrução do sinal amostrado. Como que a gente pode obter um sinal diferente do sinal que foi amostrado inicialmente, o S de t, a partir da reconstrução de um sinal já amostrado, que seria um S de k? Como que seria possível fazer isso, né? Uma maneira de fazer isso é justamente você não respeitando o teorema da amostragem, na verdade o teorema de Shannon-Nyquist, que define o quê? Que diz que para que você consiga realizar a reconstrução do sinal amostrado como ele era antes de ser amostrado, você necessariamente precisa que a maior frequência, aliás, a frequência da amostragem desse sinal seja maior do que 2 vezes a máxima frequência desse sinal, da banda desse sinal. Então, não respeitando esse limite, você vai ter uma reconstrução, vai obter um sinal reconstruído diferente do sinal original. Que nesse caso é o que se deseja, mas em casos gerais não é isso que se deseja, obviamente, porque em quase todas as situações a reconstrução do sinal amostrado, do sinal original, ela deseja ser obtido justamente o sinal inicial. Mas não é esse caso. Nesse caso ele quer fazer um sistema demodulador. Então vamos fazer o seguinte: como que a gente pode encontrar uma situação que o sinal reconstruído seja Y de t e não S de t, né? Então vamos lá, resolver essa questão aqui. Aqui. Então, se percebemos que caso Fs, ou seja, a frequência de amostragem desse sinal, né, o S de t, seja igual à frequência Fc, que é a frequência da portadora de S de t, nós teremos a seguinte situação. Teremos que, por conseguinte, o período de amostragem Ts vai ser igual a 1 sobre Fc, que definimos como Tc, que seria o período relacionado à própria frequência de corte não, a frequência da portadora do sinal S de t. Então, fazendo dessa forma, fazendo a Fs igual a Fc, ou seja, a gente está abaixo da frequência de Nyquist, bem abaixo. Acontece que, de acordo com o capítulo 4, a gente pode ver ali que quando a gente quer mostrar um sinal, a gente pega simplesmente o sinal original, analógico, e faz amostragens de TS em TS. Então, a cada TS, você bate o martelo e pega uma amostra. Então, seria basicamente fazer S de K TS, que nesse caso é TC. Então, a gente tem aqui o seguinte: S de K, que nesse caso eu chamei de S tilde K. Por que S tilde K? Porque esse sinal aqui, ele está sendo mostrado numa frequência abaixo da frequência de Nyquist. Então eu coloquei um tilde para denotar isso, para denotar que quando ele for reconstruído, ele não vai ser gerado o sinal S de T original. Então é importante lembrar disso. Nesse caso é o que a gente quer. Então tá, feita essa amostragem, a gente vai ter que S tilde K igual a MK de TC cosseno de 2πk. Tá aí a jogada. Quando a gente pega
o KTC e coloca dentro de S de T, a gente obtém justamente isso aqui. E o que é cosseno de 2π vezes K, sendo K um número inteiro? É 1, né? Sempre. Então a gente tem que S tilde de K vai ser MK de TC. Que aí a gente já consegue perceber que estamos indo para o caminho certo, aparentemente, né? A gente conseguiu remover o cosseno, que é o que a gente vai querer no final, obter o sinal analógico sem o cosseno. Então, agora, processo de reconstrução. Então, para se recuperar o sinal original, que nesse caso aqui não vai ser o sinal original SDT, seria um sinal hipotético S tilde T, que seria igual a M de T, que é o que a gente deseja, como eu já expliquei anteriormente. Para recuperar esse sinal aqui, nós simplesmente vamos gerar um trem de impulsos e vamos multiplicar pelo S tilde K um somatório. Esse trem de impulso é justamente um somatório de impulso. Então, fazendo essa multiplicação, o que acontece? A gente pode ver até chegar no material do capítulo 4, chega nessa conclusão aqui, que a transformada de Fourier desse trem de impulsos aqui, né, determinado dessa forma, que seria o S tilde delta de T igual K de menos infinito até infinito, de S tilde K multiplicado por delta, né, delta de Dirac, o impulso, localizado em F menos KFC. Isso aqui seria um trem de impulsos gerado com as amostras. Tendo em mãos esse trem de impulsos, que é o primeiro passo para a reconstrução do sinal, desse sinal aqui, né, diferente do ST, pelo motivo que eu já expliquei anteriormente, a gente vai ter que a transformada de Fourier desse trem de impulsos, graças à propriedade que o impulso acaba apresentando, né, que isso possibilita a reconstrução, isso torna possível a reconstrução, a gente mostra que a transformada de Fourier de S delta de F, que seria a transformada de Fourier do trem de impulso, nada mais é do que a frequência FC, que nesse caso, né, o Fs igual a FC, então vai ser Fc vezes um somatório de K igual a menos infinito até infinito, de S til de F menos KFC. S til é o quê? S til é justamente o sinal, S til maiúsculo é justamente a transformada de Fourier do sinal que desejamos obter, ou seja, o sinal reconstruído. Então, nesse caso, o que a gente observa nessa fórmula aqui? A gente observa que nós teremos a cada FC, de FC em FC, teremos uma cópia do sinal que desejamos, uma cópia da transformada de Fourier do sinal que desejamos, deslocado de FC em FC. Então, a transformada de Fourier é uma função infinita, como a gente vê nesse somatório, desses espectros do sinal reconstruído que desejamos. Então, eles são deslocados de FC em FC. Nesse caso aqui, como o problema diz que a largura de banda da mensagem B é muito menor do que Fs, aliás, muito menor do que FC, perdão, acontece que não há recobrimento. Então, a cada deslocamento desse sinal reconstruído que desejamos ter, da banda desse sinal, aliás, a transformada de Fourier desse sinal reconstruído que desejamos ter, a cada deslocamento, não vai ter recobrimento, ou seja, não vai ter sobreposição de espectros. Isso não vai distorcer nosso sinal. Isso é crucial para permitir que a gente consiga separar dessas cópias, uma dessas cópias do espectro do sinal que desejamos obter, reconstruir. É essencial que não haja recobrimento, ou que o recobrimento, o aliasing, não seja significativo, né? Então, tendo essa característica em mente, B muito menor que FC, a gente consegue assegurar que a reconstrução vai ser possível, né? Ou seja, obter esse sinal aqui, S de til, chapéu igual a M de T. Chapéu porque ele denota que é um sinal que foi reconstruído, que não necessariamente vai refletir, vai ser exatamente, aliás, melhor dizendo, né? Não necessariamente vai ser um sinal proveniente de uma situação sem aliasing. É meio confuso, mas perceber essas nuances dessa matéria, dessa parte, né, da amostragem e da reconstrução, mas tem que ficar bem atento a isso, que como essa questão eu quis trazer, é um caso atípico, né, que ela pede para você não respeitar a taxa de Nyquist, não respeitar a regra de Shannon-Nyquist. Então é aí que tem a pegadinha, né? Tem que ter muito cuidado com isso, estudar bem os conceitos para poder saber o que está dizendo e não errar uma questão dessa, se aparecer em prova algo assim. Eu acho que se a pessoa chegar um momento que entender como que se chega nesse resultado, se você não entender muito bem o que eu falei, para um pouquinho e volta, tenta entender melhor, pega o material, dá uma lida rapidinha ali, página 6, 5 da apostila do capítulo 4, e
até entender isso aí, porque é muito importante. Mas tendo em mente isso aí, recapitulando, né, que a gente tem várias cópias do sinal, aliás, do espectro do sinal que desejamos recuperar, seria esse tio de F. Então a gente simplesmente, para conseguir obter uma cópia dessas e realizar a reconstrução, a gente aplica um filtro, e um filtro ideal de reconstrução, que é um sync, que na prática a gente não existe o sync, um filtro sync, obviamente, mas aqui estamos tratando de idealidades. Então a gente usa esse sync, que o sync ele tem na frequência ele acaba virando um rect, né? Um rect, que vai justamente cortar, né, esses outros espectros adicionais, essas outras réplicas de S delta de F, e vai recuperar apenas o espectro centralizado na banda base. De forma que no domínio do tempo a gente vai ter o quê? Que esse S delta tilde T, que é o trem de impulsos, cuja transformada de Fourier é essa aqui, que faltou um tiozinho, peço perdão, quando eu disponibilizar eu já vou corrigir isso, o PDF no nosso OneDrive. Então, tendo isso em mente, o sinal reconstruído S til chapéu de T vai ser o S delta tilde T convoluído com H de T. E se você for seguir o raciocínio que eu apresentei, vai chegar à conclusão que isso aqui é igual exatamente a M de T. E para essa escolha, né, tem outras escolhas possíveis, mas como eu escolhi Fs igual a Fc e gerou essa expressão aqui, né, que sempre o cosseno de 2πk sempre é 1, o alfa acaba sendo 1. Mas poderia ser feito outras escolhas, múltiplas, aliás, que estejam em outras faixas do cosseno. Poderia acontecer de dar um alfa diferente, se eu não me engano. Mas eu não cheguei a testar isso porque esse é o caso mais óbvio, né? O alfa igual a 1. Então aqui na letra B, vamos lá, rapidamente. Um filtro anti-aliasing antes do demonstrador, com frequência de corte Fs sobre 2, ajudaria a melhorar o desempenho deste sistema? Justifique. Então, neste caso, como na reconstrução do sinal, né, a gente quer obter M de T e não S de T, poderíamos dizer que não há recobrimento para a nossa aplicação. O que seria um recobrimento para a nossa aplicação? O aliasing para a nossa aplicação. Se as cópias aqui na frequência no trem de impulsos do sinal de interesse se sobrepusessem. Então, havendo essa sobreposição, haveria uma soma irreversível dos espectros. Isso é o chamado aliasing. Então, nesses casos, se tivesse acontecido isso, não aconteceu porque, como eu já expliquei, a frequência de amostragem Fc é muito maior do que B. B sendo a largura de banda do M de T. Então, não tem como, como o problema segurou isso, não tem como haver o aliasing, né? Que seria um espectro se sobrepor ao outro. Então, tendo isso em mente, não faz sentido usar um filtro anti-aliasing nessa situação, porque não vai ter nenhum ganho. O filtro anti-aliasing ele serve para tentar cortar um pedaço do espectro que vai sofrer aliasing depois. Que a gente sabe que vai sofrer aliasing, a gente aplica um filtro para cortar essas bordas do sinal, para que o aliasing seja menos significativo, porque às vezes acontecer o aliasing é pior do que você cortar uma parte do espectro e perder a qualidade do sinal. Mas nesse caso aqui não acontece aliasing, então não teria problema. Aliás, não tem nenhuma utilidade, nenhuma, utilizar o filtro anti-aliasing. Só que em casos práticos, né, é bom lembrar que o filtro anti-aliasing ele acaba sendo muito mais necessário mesmo em situações como essa, porque o ruído é sempre presente, seja o ruído térmico ou ruído, qualquer ruído que for, o ruído de canal, tem várias formas de ruído que não é apresentado na disciplina, mas que tudo isso tem que ser levado em consideração na prática. Então, o filtro anti-aliasing muitas vezes é extremamente necessário. E aqui a letra C. Ele pede para a gente explicar. Explique o que deve ser modificado no sistema para que este funcione como modulador. Isto é, produz uma saída S de T igual a M de T cosseno de 2π FCT a partir de uma entrada M de T. Então, esse é o caso, né, convencional, que a gente deseja obter a reconstrução do sinal original S de T, M de T, cosseno de 2π FCT. Então, é isso que nós desejamos. Nós desejamos modular este sinal. Então, para isso, a modificação, se é isso que a questão queria dizer,
que essa letra C, eu acredito que ficou um pouquinho confuso o jeito que foi colocado, mas pelo que eu entendi, o que ele queria dizer? Precisa ser modificado nesse sistema que a gente tem, que a gente resolveu a questão, para que ele operasse como um modulador, ao invés de ser um demodulador. Ou seja, a gente já tem o sinal aqui MDT, cosseno de 2π FCT. Isso aqui é um sinal modulado. Então a gente para obter esse sinal na reconstrução, após a amostragem, o que a gente tem que fazer diferente do que a gente fez aqui? É simples, a gente só precisa fazer o seguinte: em vez de amostrar esse sinal SDT numa frequência FC, a gente amostra numa frequência acima da máxima frequência do sinal SDT. Então, ou seja, nós precisamos respeitar o teorema da amostragem, o teorema de Shannon-Nyquist. Então, fazendo isso, como que a gente elabora em termos matemáticos? Nós precisamos que a frequência de amostragem seja maior que 2 vezes a máxima frequência do sinal SDT, que nesse caso vai ser FC, que é a frequência da portadora, mais B, que é a largura de banda do sinal mensagem, dividido por 2. Por quê? Porque vocês concordam que em banda passante a MDT vai estar centralizada ao redor de FC, e mais metade, se você somar mais metade da banda do sinal de mensagem, você vai obter a máxima frequência deste sinal em banda passante. Então, tendo isso, você multiplica por 2, chega a essa expressão aqui, que a frequência de amostragem vai ser necessariamente 2FC mais B ou maior. Aliás, deve ser maior, para garantir que seja respeitado o teorema de Shannon-Nyquist, que em algumas situações não basta ser igual, não basta ser igualada essa relação, algumas situações específicas. Claro que isso aqui na prática você sempre vai ter uma folga e um fatorzinho para garantir que o teorema da amostragem esteja satisfeito, porque a gente não tem como ficar exatamente, a probabilidade de a gente estar exatamente 100% dentro de uma frequência específica é zero, né? Então, essa discussão é irrelevante em termos práticos, né? Então a gente sempre coloca um pouquinho acima do teorema da amostragem, que determina qual é a taxa mínima para que a reconstrução do sinal original aconteça, que é o caso aqui da questão 5. Então, feito isso, essa questão eu peguei porque, em primeiro lugar, não foi, segundo a minha análise ali, não foi resolvida em sala de aula, e é uma questão confusa. A princípio, assim, para quem está estudando pela primeira vez o assunto, pode ser confuso. Então, espero que eu tenha ajudado de alguma forma a entender. Vamos para a questão 4 da lista 4, questão 19, que é uma questão de quantização. Vamos lá. Vamos ler aqui, então. Um sinal M de T, definido entre mais ou menos 1 volt, com o valor root mean square, que a sigla RMS significa isso, raiz quadrada do valor quadrático médio. É bom lembrar dessa sigla, porque você acaba gravando alguns conceitos relacionados à potência. Mas vamos lá. É um sinal M de T definido entre mais ou menos 1 volt, com valor RMS de aproximadamente 0,2 volts e largura de banda de 6 kHz, é amostrado a uma taxa 20% superior à taxa de Nyquist, aquilo que eu falei agora, né, que a gente comentou. Então, ele foi logo em seguida quantizado com um quantizador uniforme de 7 níveis, do tipo mid-thread, então codificado em bits. Assume que o codificador utiliza um mapeamento natural, onde o menor nível é codificado com uma palavra 0, né? A gente tem que definir depois o número de bits, dado o número de níveis. O segundo menor nível, como 0, 1, e assim por diante, com mapeamento natural, né? Então, é isso aí. Aí, letra A, ele quer que você determine a taxa de bits na saída do codificador. Então, como que se define a taxa de bits, né? Primeiro a gente coloca aqui os dados da questão para ficar localizado nessas questões de quantização, isso ajuda. Então a gente tem o que? MP, como ele é mais ou menos 1 volt, aqui M de T, então o MP, que é a máxima magnitude do sinal M de T, vai ser 1 volt, né? E aqui ele falou que o valor RMS é 0,2 volts. O que significa o RMS? É a raiz quadrada da potência, nesse sentido aqui, nesse âmbito, digamos assim. Então, a gente tem que a potência da mensagem é 0,2 ao quadrado watts, né? Então 0,04 watts. E a largura de banda é 6 kHz, o número de níveis é L igual a 7, e é um quantizador mid-thread, que a gente vai ver o que é isso logo. E o FS vai ser a frequência de amostragem, que ele definiu aqui, que a frequência de amostragem
20% superior à taxa de Nyquist. Então multiplicamos por 20% a mais, é 1,2 vezes a taxa de Nyquist, que é 2 vezes a máxima frequência, a banda no caso da mensagem. Então 2 vezes 6, 12 vezes 1,2, 14,4 kHz. Agora o número de bits a gente pode obter como o máximo número, aliás, próximo número inteiro acima do logaritmo binário do número de níveis. Em outras palavras, a gente tem um midi-thread, ele sempre vai ter um número de níveis ímpar, né? Como nesse caso aqui, ela é igual a 7. Então a gente vai somar mais um, nesse caso, para somar 8. Né? 8 é uma potência de 2. Então seria o primeiro número acima de 7, que é uma potência de 2, então permitindo que o n seja obtido, fazendo o logaritmo na base 2 de 8, né? Isso daria 3. De outra forma, poderia ser feito fazer o logaritmo na base 2 de 7, que daria um número quebrado, e maior do que 2, e pegar o próximo número inteiro, que seria o 3. É isso aí. Agora A, né, como a gente leu ali, ele está pedindo taxa de bits, que é definida como a taxa de amostragem vezes o número de bits por sinal, digamos assim, né? Então, feita essa multiplicação, 14,4 kHz vezes 3, 43,2 kilobits por segundo. Então tá, nenhum mistério. Agora, a razão, o sinal ruído de quantização, é SQNR, ele está pedindo, né? Então, como a gente vê ali no material, é bom vocês verem por que exatamente, mas eu não vou entrar em detalhes aqui porque é um assunto um pouco grande. Mas para um quantizador uniforme, você consegue definir a SQNR como a PM, né, a potência da mensagem, dividido pelo delta, que é a distância entre níveis, né, dividido por delta ao quadrado, dividido por 12. Isso aqui é como é feita o cálculo da SQNR para um quantizador uniforme. Lembrando que é para o quantizador uniforme, não para outros quantizadores. De forma geral, é a razão entre a potência da mensagem dividida pela potência do ruído. Então, nesse caso, né, como a gente trata do quantizador uniforme, isso aqui também pode ser definido, essa fórmula aqui, como já que delta delta, né, a distância entre níveis, definido como 2 vezes MP, o máximo valor, né, dividido por L. A gente consegue chegar a essa expressão aqui. E jogando os valores, 3 vezes potência da mensagem vezes L ao quadrado, níveis, né, ao quadrado, dividido por MP ao quadrado, chega a 5,38, que isso em uma escala de logarítmica é 7,69 decibéis. Tá? Então é SQNR. Agora, pede para determinar a palavra código binária correspondente à amostra MK igual a 0,3. Aqui, a letra C. Determina a palavra código binário correspondente à amostra M de K igual a 0,3. Então ele está te dizendo assim, ó, tem 0,3 aqui. Me diz qual é a palavra código binária correspondente ao 0,3. Onde que ele se encaixa, né, entre os níveis de quantização. Então como a gente tem aqui o delta, né, calculando distância entre níveis é 2 sobre 7, 2 sétimos, podemos definir os limiares de detecção, não os valores de quantização, mas os limiares, onde há a mudança da codificação. Como que a gente define esse limiar? Bom, antes de eu entrar nesse detalhe, como a questão falou que é um quantizador midi-thread, vamos mostrar aqui rapidamente na figura que eu tenho aqui, na apostila de vocês, tudo 4, como que é o midi-thread. Essa aqui é a figura do quantizador midi-thread, com L igual a 7, mesmo caso que a gente está trabalhando ali. Então o que acontece? Os V's são os valores atribuídos às entradas, então são os valores quantizados. Aliás, perdão, os x's, né? Cada x aqui representa um valor, os valores quantizados que são atribuídos às entradas analógicas, enquanto que os V's são os limiares de detecção, ou seja, chegou no V1 aqui, tudo que for menor que V1 recebe x0, tudo que for maior que V1 recebe x1. É isso que é definido. E essa função escada, ela define justamente isso, os limiares. A cada nova passagem, por exemplo, aqui no V1 temos uma subida, aqui no V2 outra subida, e assim vai. Define como são os limiares, como ocorrem os limiares. Como esse aqui é um quantizador uniforme, é uma escada normal, assim, crescente, comum. Todas as etapas são idênticas, né? Aliás, os intervalos entre um limiar e outro são sempre idênticos. Já no quantizador não uniforme, isso aqui pode ser definido de forma arbitrária, ou seja, o V1, a diferença entre V1 e V2
pode ser diferente da diferença entre V2 e V3 e assim por diante. Então é isso que eu queria mostrar para vocês em relação ao mid-thread, né? Perceber aqui que ele funciona dessa forma. Então ele tem o zero, o nulo, como um limiar e não como um valor de quantização. Já o o mid-rise é o contrário. Então vamos lá, nesse caso mid-thread, vamos definir os limiares do quantizador. Como a gente sabe que é mid-thread, o zero vai ser um limiar. Então a gente já coloca um zero aqui no meio, já sabe que ele é o meio, é o nível central ali de quantização, o limiar central. Como o delta é 2 sétimos, a gente vai andando 2 sétimos para os valores negativos e 2 sétimos para os valores positivos. Tendo isso em mente, a gente pode atribuir palavras binárias de 3 bits, como a gente já calculou, a cada um desses valores, aliás, a cada um desses limiares. Então, o que acontece aqui? Os valores que forem menor do que menos 6 sétimos vão receber o código 000. Os que tiverem entre menos 6 sétimos e menos 4 sétimos vão receber o valor 001, porque aqui é a codificação natural, né? Então vai crescendo. E assim vai. Tendo em vista que o 0.3 é maior do que 2 sétimos e menor que 4 sétimos, teve um pequeno errinho de digitação aqui. Na verdade, não é um 00. Eu vou corrigir isso aí também no documento que eu vou disponibilizar para vocês aí. Mas fazendo aqui, tem que tomar muito cuidado aqui para não errar. Né? Como eu errei aqui de digitação, poderia acontecer um erro na escrita, né, na prova. Então toma muito cuidado. Então, lembrando, vamos pouco a pouco, né? A gente tem que o 0.3 está entre 2 sétimos e 4 sétimos. Então a gente precisa estar entre esses dois limiares aqui. Contando do último para o primeiro, nós temos 6 sétimos, 4 sétimos, 2 sétimos. Então, tudo que for maior que 2 sétimos vai ser atribuído o valor terceiro aqui, 101. Se você contar a ordem das palavras, você vai ver que o 2 sétimos bate com 101. Então, é assim que funciona. Você tem que ver entre quais limiares se encaixa o valor 0.3 nesse caso, e olhar as palavras código e determinar, olha, ele está entre 2 sétimos e 4 sétimos, então temos que pegar a palavra código para esse intervalo. E a palavra código para esse intervalo estará na mesma ordem, aliás, na mesma disposição, como a codificação é natural, ela vai estar na mesma disposição da disposição dos limiares. Esse caso aqui é 101. Então é isso. Toma muito cuidado aqui, galera. Um pouco confuso. Então, a D, na última letra, fala aqui. Suponha que ao contabilizar o número de ocorrências de cada valor de amostra de MDT, observa-se uma grande concentração de amostras com valores pequenos, à semelhança de uma variável aleatória gaussiana de média zero. Sabendo dessa informação, o que você sugere para melhorar o desempenho do quantizador sem alterar o seu número de níveis? Então, tendo número de níveis fixo, nesse caso L igual a 7, e tendo em vista que a maioria dos valores que chegam para você nesse quantizador são valores pequenos, ou seja, relativamente pequenos, mais próximos de zero do que de MP, a gente pode modelar um quantizador não uniforme que priorize maior precisão nesses valores próximos de zero. Como eles são mais frequentes, no total a potência do ruído vai ser calculada com a variância do ruído. E a variância do ruído vai ser menor, vai ser bem menor porque como tem mais ocorrências de valores pequenos, esses valores pequenos merecem uma quantização mais precisa, uma quantização mais fina, né? Em outras palavras. Enquanto que os valores maiores, mais próximos de MP, nesse caso é 1 volt, né? Eles não precisam de um espaçamento tão fino, então você pode dar mais espaço entre os níveis superiores e menor espaço entre os níveis mais próximos de zero. Então os níveis dos extremos podem ser mais espaçados e os níveis do centro, né, do zero, menos espaçados. Fazendo isso, a SQNR vai aumentar, porque com a frequência, tendo em vista, né, tem que ter isso em mente, se a frequência dos valores próximos de zero não for mais alta do que a frequência dos valores que estão distantes de zero, isso já não vale. Então tem que ter em mente a probabilidade dos valores que vão vir. Quais são os valores que vão vir? Qual a maior probabilidade? Qual é a faixa de valor mais provável de aparecer aqui? Então se for valor pequeno, é isso aí. Os valores próximos de zero, você tem que dar maior prioridade para limiares pequenos, para limiares próximos de zero, fazer um negócio mais fino, para que o erro de quantização seja menor e assim a SQNR vai aumentar. Então
Então é isso que eu tinha para dizer para vocês, essas questões aqui. Espero que tenha ficado um pouco claro. Peço desculpa se eu me fiz confuso e qualquer dúvida aí, estamos à disposição, tá? Vou deixar, vocês vão assistir esse vídeo no YouTube com certeza, e vou deixar disponível esse material corrigido aqui, aqueles erros de digitação que sempre acontecem na correria do dia a dia. Vocês sabem como é, também sou estudante de graduação, né? Então a gente acaba perdendo atenção com algumas coisas, né? Mas é isso aí, espero que eu tenha me feito útil e um abraço.